eu preciso encontrar uma oportunidade para conversar com aquele falso Xilan Wei. Sr. Yan. Uma carta de Iqua. Ouvi dizer que a princesa Xilan Wei recebeu a mesma carta. Ouvi dizer que, depois que a princesa Xilan Wei voltou, todo o país ficou animado e fez preparativos ativos para a guerra. Para evitar mortes, espero discutir isso com as duas seitas. Isso significa que eu tenho que ir pessoalmente a Iqua. Além de mim e Yan Shigu, até a princesa foi convidada. Está assinado por Zhou Yanping, Casa da Paz. Quem é Zhou Yanping? Porque eu tenho que encontrá-lo. Vossa Alteza, o Sr. Zhou é o salvador do nosso país. Há meio ano, eu conduzi um exército para lutar contra os rebeldes em Iqua. Embora a seita Xiliang tenha nos ajudado, ainda não conseguimos derrotar as forças da seita Quechua-Oxi. Quando estávamos prestes a falhar, um erudito controlou todos os bonecos da seita Quechua-Oxi sozinho, e o inimigo foi intimidado e não ousou dar um passo à frente. Devido à sua interferência, paramos de lutar, e as duas seitas enviaram embaixadores para contatá-lo. Só então soubemos sua identidade. Ele é um erudito confucionista de nível 4 do Império Ming. Quando viajava, ele passou acidentalmente pelo reino Xilan e viu a guerra entre as duas seitas de cultivo. A prosperidade, segundo o Sr. Zhou, se mestres de nível celestial participassem da guerra de pessoas comuns, causaria grande dano. E o Império Ming também tinha restrições rigorosas sobre os cultivadores, então ele interferiu, esperando eliminar o conflito entre as duas seitas e parar a guerra. O Sr. Zhou convenceu todos os mestres de nível celestial presentes a não participar da batalha. Tu Lanze e eu tínhamos receios um do outro, então retiramos nossas tropas. Então, o Sr. Zhou construiu uma casa de palha no centro do campo de batalha para expressar sua posição de parar a guerra. Não muito tempo depois, diz-se que o líder da seita Quechua-Oxi e o líder da seita Xiliang foram juntos até a casa de palha. Eles conversaram com o Sr. Zhou o dia inteiro e finalmente chegaram a um acordo. A seita Quechua-Oxi e a seita Xiliang foram separadas por Iqua. Eles podem abrir o tesouro de Xilan por seus próprios meios, e nenhum deles deve lutar ou ferir o povo do reino Xilan. Foi assim que o reino Xilan ficou no atual equilíbrio delicado. Não esperava que houvesse um homem tão poderoso se envolvendo neste jogo caótico. Ele poderia até fazer os líderes das duas seitas irem vê-lo pessoalmente e pararem de lutar entre si. Além de interesses e esquemas, esse homem é realmente capaz. Foi um grande evento, mas Yan Rui mencionou isso de forma simples na inteligência. Não olhe para mim assim. Eu obtive informações do guarda sombrio que está do meu lado agora. Ela não sabe muito sobre as seitas de cultivo. É a primeira vez que ouço sobre a história interna do cessar-fogo em Iqua. Acho que Tu Lanze não teve escolha senão aceitar o cessar-fogo devido à arbitrariedade da seita Quechua-Oxi. Isso não era bom para a moral dos rebeldes, então ele ocultou a verdade do público. Esqueça. Não faz sentido falar sobre isso agora. A seita Xiliang não parece estar se guardando secretamente contra o Sr. Zhou. Em vez disso, eles o respeitam. Interessante. Esse barulho. Eu já percebi isso antes. Agora finalmente está saindo. Pessoal, tenham cuidado. Algo está saindo do chão. Rugido. Yan Shigu, você faz um grande barulho toda vez que aparece. Você não tem medo de incomodar o Sr. Zhou. Como grande erudito, o Sr. Zhou pode conversar e rir naturalmente enquanto enfrenta milhares de soldados. Como eu poderia incomodá-lo? Eu ainda não me vinguei do que você fez antes. Você não pode abrir o portão da lua, mas fez um show em volta dos meus bonecos espiões. Já que você arrumou bonecos no deserto para nos impedir de sabotar, só posso usar algumas informações falsas para te desgastar. Você pensou erroneamente que havíamos aberto o portão da lua e veio para tomar uma parte. Que patético você é. Eles deveriam estar brigando entre si. Mas, a julgar pela conversa deles, são conhecidos. A seita Quechua-Oxi está em bons termos com a seita Xiliang, então não é estranho que tenham um relacionamento. Mas, depois de ver os dois discípulos que morreram juntos no túnel escuro Shimo, eu pensei que as seitas Quechua-Oxi e Xiliang nunca mais parariam de se enfrentar. Agora parece que os vice-líderes. O Piace Cottage se sente honrado com a sua presença. Por favor, tomem uma xícara de chá. Este é o chá verde do sudoeste do Império Ming. Ele tem um gosto especial depois de ser preparado com água da fonte de Xilan. Sr. Zhou, você está sendo muito humilde. O Piace Cottage é pequeno, mas você, o assistente do ministro do Ministério dos Ritos do Império Ming, está aqui. Como não poderíamos vir? Você alcançou o quarto nível do estágio celestial em uma idade tão jovem, e também é um dos 7 talentos confucianos.
Até o líder da minha seita ficou feliz em fazer amizade com você e elogiou muito seu chá. Quando viajei há alguns anos, eu pedi demissão e não tinha título oficial. Não melhorei minha base de cultivo por um longo tempo. Mas vocês dois alcançaram o 4º nível do estágio celestial em meio ano, e suas auras estão estáveis. Eu mal posso dizer que vocês acabaram de ser promovidos. Senhor Zhou, você está nos elogiando. É a idade do cultivo, e nós fomos beneficiados por isso. Além disso, a reunião das 9 seitas acabou de terminar, e conseguimos nossas oportunidades. Em comparação, você ganhou mais, Yan Shigu. Ouvi dizer que assim que você foi promovido, conseguiu o boneco serpente de 9 cabeças, um dos tesouros secretos da seita Cashwoxy. Agora estou bem inferior a você. Pare de ser invejoso. Não acho que o Sr. Zhou nos convidou aqui apenas para chá ou conversa fiada. Vamos direto ao ponto. Você é tão direto como sempre, Yan Shigu. Mas você parece estar insinuando que o Sr. Zhou está nos fazendo perder tempo. Não acha que está sendo mal educado? Não tente semear discórdia entre mim e o Sr. Zhou. Você acha que pode influenciar o Sr. Zhou com algumas palavras? Quanto a ser mal educado? Não acho que sou mal educada aqui. O que há de errado? Eu apenas pedi para o meu servo me dar uma massagem. Isso te incomoda? Eu não tenho direito de julgar. O Sr. Zhou nos convidou aqui para falar sobre algo que afetará a situação do reino de Xilan. Você não só trouxe pessoas irrelevantes aqui, como também se comportou assim. Sua Alteza, parece que você não leva esta reunião a sério. Há algo que você não sabe, Yan Shigu. Independentemente dos outros acompanhantes, este jovem bonito é muito importante para Sua Alteza. Sua Alteza não pode ficar sem ele nem por um segundo. Você lidou com bonecos a vida inteira, então, naturalmente, não entenderá o afeto terno entre homens e mulheres. Além disso, embora você seja sempre afiado e sem cérebro, deveria ser educado com o discípulo da seita Wendao. Não tem medo de causar problemas para sua seita? Grande ancião, tenha cuidado com suas palavras. Ups. É apenas uma seita misteriosa que se parece com a seita Wendao. Vocês não precisam ficar se encarando. O que vamos discutir hoje é importante, mas não é segredo. Quanto à Sua Alteza, ela é da família real, então é razoável que ela traga alguns servos. Por minha causa, por favor, deixem de lado seus preconceitos. Farei isso, Sr. Zhou. Sr. Zhou, se não fosse pelo seu convite, eu jamais ficaria calmamente na mesma sala com esta mulher. Interessante. Pelo que eles dizem, Zhou Yanping tem grande importância para as duas seitas. Pelo menos, ele é mais importante para elas do que eu, discípulo da seita Wendao que apareceu de repente. E, este homem me dá uma sensação muito estranha. Sempre sinto que algo está errado. Ei, você acha que Zhou Yanping é estranho? Estranho. Uai, você está com ciúmes dele por causa de sua elegância e rosto bonito. Chega, Yu. Devemos também mostrar respeito ao Sr. Zhou. A propósito, é a primeira vez que vejo você pessoalmente, Sua Alteza. Ouvi dizer que não muito tempo atrás, seu estilo de espada chocou a cidade e causou bastante alvoroço. Agora posso ver que você está cercada por uma energia de espada afiada. Parece que teve muitas aventuras durante seus anos fora do reino de Xilan. Mas o que é raro é que você parou seus ataques no último momento da batalha na cidade imperial, de modo que todas as pessoas da cidade não foram afetadas pela batalha entre os mestres do estágio pré-celestial. Foi uma bênção para elas e para você, Sua Alteza. Sr. Zhou, você parece ter algum significado implícito. Não quis dizer mais nada, mas estou curioso. Ouvi dizer que desde que você voltou da cidade imperial, tem se encontrado com figuras importantes de todo o país na cidade de Shiliu. Qual é o seu plano, Sua Alteza? Você já sabia a resposta, Sr. Zhou. Agora que voltei, vou reunir meus antigos cortesãos para contra-atacar os rebeldes e reviver o reino de Xilan. Já avisei a seita Cashwoxy para sair da cidade imperial o quanto antes. Se forem inteligentes e fizerem o que disse, poderei mandá-los embora de Xilan com dignidade. Sua Alteza, já pensou no que acontecerá quando você liderar o exército para a cidade imperial? O que acontecerá? Tulans me impediria em vão, como uma mantis tentando parar uma carruagem. O que mais eles podem fazer? Claro, Tulans não é páreo para você, mas as seitas compartilham o mesmo destino. Quando Tulans falhar e a seita Cashwoxy não conseguir manter a cidade imperial sozinha, acredito que o Sr. Yan não ficará de braços cruzados. E então? Você acha que tenho medo dele? Jaque. Você se atreve a invadir a cidade imperial sozinha, definitivamente não tem medo dele. Mas o que acontecerá depois? Se o Sr. Yan não conseguir lutar contra você, a seita Cashwoxy enviará reforços mais poderosos.
Assim, a seita Xiliang também enviará mais mestres aqui. Na batalha entre mestres do estágio pré-celestial, seu poder varreria toda a área. Se soldados comuns participassem da batalha, quantas vítimas seriam causadas? Você parece estar insinuando que todos os soldados morreriam por causa do meu contra-ataque. Devo ficar observando os rebeldes prejudicarem meu país sem fazer nada. Isso é ridículo. Não quis dizer isso. O caos no reino de Xilan é apenas uma luta interna. Sua Alteza, como princesa do reino de Xilan, você tem o direito de fazer o que quiser. Mas as duas seitas vieram pelo tesouro de Xilan, e formaram uma situação equilibrada. Se você romper esse equilíbrio precipitadamente, causará mais danos ao povo do reino de Xilan. Só quero alertá-la para não ser precipitada quando algo acontecer, mas lidar com isso de forma lenta e deliberada. Na época, as duas seitas fizeram um acordo aqui. Eles tomaram a Iqua como fronteira e competiram de forma justa pelo tesouro de Xilan. Após uma delas obtê-lo, ambas devem se retirar incondicionalmente do reino de Xilan. Esse acordo ainda é válido, não é? Concordamos. Uma vez que o vencedor seja decidido e as duas seitas se retirem conforme o acordo, a situação no reino de Xilan não será mais complicada. Com sua base de cultivo, você pode facilmente suprimir os rebeldes sem se preocupar com o que acontece depois. O que você acha, Sua Alteza? O que ele disse faz sentido. Parece que o julguei mal. Espera. Como posso achar o que ele disse razoável? Besteira. Tem algo errado com ele. O que eu estava pensando? Sim, estava pensando que o que Zhou Yamping disse é exatamente o que eu quero. E eu o julguei mal. Estou apenas fingindo recuperar as terras perdidas. Já que estou imitando Xilan Wei agora, preciso manter a imagem pública dela. Vencedor. Não posso impedir que as duas seitas entrem no meu país e lutem pelo tesouro de Xilan, mas tenho que assistir enquanto elas pegam meus tesouros antes de poder resolver o caos interno. Como isso é irracional? Não há certo ou errado. É apenas uma escolha. Como eu disse, se você só quer justiça, não pode impedir a guerra. Se você for forte o suficiente, pode derrotar o inimigo sem prejudicar o povo. Se as duas seitas forem fortes o suficiente, poderão ignorar qualquer objeção e monopolizar o tesouro de Xilan. Mas não há isso. E o reino Xilan está nesta situação hoje. Como estamos envolvidos, não devemos resolvê-lo com o princípio de ser um outsider. Pelo povo do reino Xilan, por favor, levantem um brinde e façam um acordo. Antes da abertura do tesouro Xilan, mantenham a trégua e parem de lutar uns contra os outros. E quanto ao acordo entre Tulans e a seita Keshwoxi? O contrato entre Tulans e nós terminou. Assim que o proprietário do tesouro Xilan for decidido, a seita Keshwoxi deixará a cidade imperial e não será sua inimiga para os rebeldes. Para mostrar minha sinceridade, também posso fazer uma promessa. Depois que o tesouro Xilan for aberto, a seita Keshwoxi pegará apenas um tesouro e devolverá o restante dos tesouros para vocês. Concordo com a trégua. Zhou Yamping é um homem tão bom. Ele me poupou um pouco do trabalho de manter a imagem pública do Xilan Wei. Que solução perfeita. Já que Sua Alteza concluiu a trégua, vocês dois podem ficar tranquilos. Sua Alteza, fico feliz que tenha concordado. Naquela época, o Sr. Zhou veio ao reino Xilan e parou a guerra. Agora Sua Alteza voltou para sua terra natal. Eu acredito que não haverá mais tumultos no reino Xilan. A propósito, Sr. Zhou, você acabou de dizer que, como estamos envolvidos, não devemos resolvê-lo com o princípio de ser um outsider. Isso é conhecimento do confucionismo no Império Ming. Pelo que eu sei, o mestre do Sr. Zhou foi Ye Zhengs, um grande erudito confucionista. Depois de se formar, o Sr. Zhou viajou por todo o mundo para pregar a ideia de acabar com as guerras. Suponho que ele tenha aprendido isso durante seus anos de viagem. Oh! Se for assim, realmente quero aprender sobre isso. Não posso dizer que é conhecimento do confucionismo. É apenas uma lição que aprendi após viajar por vários países para cultivar, pregar e mediar em conflitos. Trata-se de fazer uma escolha. Sempre que e onde quer que o conflito surja, a morte é inevitável. Sempre tento persuadir as pessoas por meio da razão, mas às vezes o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Abandonar uma pessoa e salvar 10, abandonar 10 e salvar 100, abandonar 100 e salvar 1000. Quando não há mais ninguém para ser abandonado, eu tenho que fazer uma escolha. E eu sempre escolho deixar mais pessoas viverem. Foi por isso que tentei parar a guerra em Iqua antes, e é por isso que tentei persuadir Sua Alteza hoje. Santa. Ela é realmente boa em bajular as pessoas.
Eruditos confucionistas. Há poucos eruditos confucionistas no Império Han. Eu não sei muito sobre essas pessoas e não consegui obter alguns pontos de origem de Zhou Yanping. Mas, pelo que ele faz, ele realmente parece um pacifista. Sussurro. Uai, você consegue perceber suas más intenções. Sussurro. Más intenções. Você tem uma ideia pré-concebida sobre ele. Diz que os eruditos confucionistas do Império Ming gostam de viajar pelo mundo ajudando outros países. Não é surpresa que Zhou Yanping tente parar a guerra no Reino Xilan. Sussurro. Eu realmente não acho que ele tenha más intenções. Eu só não gosto desse hipócrita. Sussurro. Fazer uma escolha. Ele nunca será o abandonado, então pode falar muito e incitar as pessoas. Sussurro. Então, qual é a sua escolha? Sussurro. Eu nunca perderia meu tempo fazendo escolhas. Não me importo se os outros vivem ou morrem. Só me importo com os meus companheiros. Eu acredito que você tem a mesma ideia, não é? Companheiros. Eu acho que ela só se importa consigo mesma. Mas não é surpresa que ela tenha esse pensamento, considerando seu caráter. Já que estamos falando sobre esse assunto. Qual é a sua ideia, Sua Alteza? Você quer saber a minha compreensão sobre como fazer uma escolha? Sim, Sua Alteza aprendeu com o N. Quero dizer, uma seita de espadas misteriosa. Você deve ter uma compreensão diferente sobre isso em relação às pessoas comuns. Temos bastante tempo. Que tal compartilhar sua ideia conosco, Sua Alteza? Bem, o Sr. Zhou fez um discurso maravilhoso. Não tenho nada a acrescentar. Meu único desejo é que meu povo possa viver uma vida segura e feliz. É apenas o problema do bonde. Mas é melhor eu lhes dar uma resposta à maneira de Xilan Wei. Sua Alteza, não apenas você terá que fazer uma escolha sobre este assunto, mas terá que fazer inúmeras escolhas no futuro. Você é míope se focar apenas na situação atual. Oh. Então qual é a sua ideia? Sobre vida e morte, eu tenho a mesma ideia que o Sr. Zhou. Eu abandonaria uma minoria de pessoas se uma maioria pudesse ser salva dessa forma. Mas faremos todo tipo de escolha, não apenas sobre a vida humana, e o reino de Xilan pode entrar em outros problemas no futuro. Se Sua Alteza realmente se importa com o povo, você tem que decidir cedo. Abandone seus companheiros fracos e encontre um backup mais poderoso para seu país. Yan Shigu está me dando dicas. Ele quer que eu ofereça cooperação com a seita Cashwoxy. Mas as palavras dele são brutalmente francas. Você está errado, Yan Shigu. Xilan é apenas um pequeno país. Se tiver um backup poderoso, a habilidade de Sua Alteza será sufocada, mesmo que ela seja muito poderosa. Acredito que Sua Alteza não fará uma escolha errada assim. TSK. Eu acabei de concordar com uma trégua, mas isso os faz sentir que Xilan Wei está sob seu controle. Embora eu esteja feliz em ver eles discutindo, eu não gosto de ser menosprezado. Não existe escolha certa ou errada. Sua Alteza acabou de voltar. É normal que ela se concentre apenas nas coisas do reino de Xilan. Você está certo, Sr. Zhou. Mas Sua Alteza tem um coração mole. Tenho medo de que ela não abandone uma minoria de pessoas quando se deparar com um dilema. Porque ela tem um coração mole, ela será manipulada por mim no último suspiro, mesmo que seja poderosa. Grande ancião, quando você se tornou meu porta-voz. Você realmente sabe o que estou pensando. A razão pela qual não dei uma resposta direta é porque o que você estava falando é apenas um crítico de cadeira. 100, 1000. Esses são apenas números. Dizem que o caminho da cultura é impiedoso e o santo é altruísta, mas eu não sou o santo e também não sou impiedoso. Quando você está em frente a essas pessoas, pode escolher abandoná-las sem hesitação. Pelo menos eu não consigo. Você estava certo em uma coisa. Eu realmente não vou abandonar ninguém, mas não é porque sou de coração mole. Se eu tiver que fazer uma escolha e sacrificar algumas pessoas, lutarei com elas até o fim, ao invés de enviá-las para a morte e me esconder atrás. O melhor seria salvar todos. Se não for possível, salvarei o máximo de pessoas que puder. E eu escolho acreditar em mim mesma e na minha espada. Sua Alteza, você está confundindo o conceito. O que você disse não é um dilema. Além disso, a força não pode resolver todos os problemas. Mas eu posso dizer que você realmente ama o país e as pessoas. Eu acredito que você será uma boa rainha. Isso não soa como um discurso improvisado. Será que é o que ele realmente pensa? Parece que meu julgamento estava correto. A questão foi resolvida. Temos algo mais a fazer na cidade de Xiliu. Vamos partir primeiro. Sr. Yu, você. Eu irei com Sua Alteza.
Você pode partir primeiro. Muito bem. Quando voltarmos para a cidade de Shiliu, vou convidá-lo para nossa seita. Quero conhecê-lo. Eu sou apenas uma pessoa comum. Vou fazer uma visita pessoalmente se receber a permissão de Sua Alteza. Até logo, grande ancião. Vamos apenas partir. Yan Shigu partiu sem hesitação. Você percebeu isso? Xilan Wei cooperou conosco. Normalmente, ele deveria estar ansioso com isso. Mas, pelo comportamento dele, parece que o progresso deles em quebrar o portão do sol é mais rápido do que pensamos. Mesmo tendo a chave, eles não estão preocupados. Que possamos abrir o portão primeiro. Então não temos muito tempo. Temos que voltar para a cidade de Shiliu o mais rápido possível e fazer um novo plano. Esta reunião saiu do plano, mas acelerou as coisas. As duas seitas abandonaram os rebeldes. Desde que saibamos usar bem essas informações, a cidade imperial estará em caos, e então poderemos aproveitar a oportunidade para salvar a rainha. Mas Zhou Yanping pediu para Wei ficar depois da reunião. O que ele vai dizer a Wei? Os métodos de cultivo confucionistas são insondáveis. Não posso espiar eles. Só posso esperar o Wei sair. Sr. Zhou, por que me manteve aqui? Fiquei impressionado com o que Sua Alteza acabou de dizer, o que me deixou um pouco curioso sobre seu mestre e seita. E além disso, de acordo com a atitude de Willy, você não parece querer que outros saibam sobre isso, então eu mantenho aqui especificamente para conversar sobre isso. Já que você sabe que eu não quero falar sobre isso, deveria saber que não vai obter nada desta conversa secreta. Não acho que sim. Você não quer falar, mas eu posso adivinhar. Se eu adivinhar certo, você pode apontar. Pelo que sei, a seita Wendao, a maior seita do mal no Império Han, é uma seita de espada. Cada discípulo dela tem uma espada vermelha. Os métodos de cultivo da seita Wendao são insondáveis e variáveis. Com esses métodos, os discípulos podem matar mestres cujos níveis de cultivo são até mais altos do que os deles. Bem, meu mestre nunca me falou sobre nossa seita, então eu não sei muito sobre ela. O grande ancião da seita Shiliang insistiu que sou da seita Wendao. Acho que ela se enganou. De fato, não acho que Willy tenha visto os métodos de cultivo da seita Wendao, então não é surpreendente que ela tenha cometido um erro. Afinal, ela não sabia. Em termos de idade, Sua Alteza não parece ter a mesma idade que Wei Qishuang, o discípulo da seita Wendao desta geração. Tenho medo de que você não seja um discípulo da seita Wendao. Bem, eu sei que não posso mentir sobre a seita Wendao por muito tempo, mas não esperava que a pessoa que percebeu isso não fosse alguém que participou da reunião das 9 seitas. Não disseram que o discípulo da seita Wendao é misterioso. Como é que até um estrangeiro sabe sobre ela? E ele também viu através do meu disfarce como Xilan Wei. Os rebeldes na cidade imperial e Zhou Yanping descobriram minha identidade. O que, afinal, me traiu. Isso surgiu do nada, Sr. Zhou. Quem mais posso ser senão Xilan Wei? Você pode ser qualquer mestre do estágio pré-celestial, mas não aquela princesa sem teto. Porque eu conheci Sua Alteza Xilan Wei há muitos anos. Naquela época, passei pelo reino Xilan. E quando tive uma audiência com o antigo rei, acabei encontrando Sua Alteza Xilan Wei. Poucas pessoas sabem disso. Não conversamos muito, mas Sua Alteza ao menos deve se lembrar do meu nome e aparência. Não deveria ser como o que você fez hoje, como se fosse a primeira vez que nos encontramos. Então não é a primeira vez dele aqui, e ele até conhecia Xilan Wei antes. Se isso é o que me fez me expor, é fácil de resolver. Bem, nada pode ser escondido de você. Na verdade, perdi quase todas as minhas memórias do passado desde que deixei Xilan, e há muito tempo esqueci o que aconteceu. Não sabia que já nos tínhamos encontrado antes. Você perdeu suas memórias. Para não perturbar as pessoas, a cidade de Shiliu tem mantido isso em segredo. Por favor, não revele isso, Sr. Zhou. Essa é uma excelente desculpa. Está bem. Desde que você siga a trégua e não inicie uma guerra em Xilan, não me importo se sua identidade for verdadeira. No entanto, estou um pouco curioso. Você sabe que é uma semente talentosa escolhida? Semente talentosa escolhida. O que significa isso? Parece que você não sabe. Você ainda se lembra do que fez na cidade imperial há alguns dias, certo? Você despertou o poder do caminho da espada sozinho, o que não aconteceria se não fosse feito por um cultivador. Mas se você tivesse começado seu caminho, não deveria ter se sentido limitado ao lutar contra a seita Quechuoxi. Não consigo entender seu reino, mas você poderia desencadear a visão celestial antes de começar seu caminho. Você é, sem dúvida, a lendária semente talentosa escolhida. Isso é o significado de semente talentosa escolhida. Quais são os benefícios disso? Pode me ajudar a absorver mais auras do céu e da terra para acelerar meu cultivo.
Acontece que é um mal-entendido por causa do poder inferior de combinar espírito e corpo que eu trouxe do pequeno mundo. Que coincidência! Achei que você fosse desconhecido, mas agora percebo que você não é de uma seita pequena pelo que disse. Embora você não seja discípulo da seita Wendao, ao menos aprendeu com uma seita do mal reconhecida. Você é de uma das 9 seitas do mal no Império Han. Não me olhe assim. Eu não vi sua identidade. É só que apenas as seitas do mal defendem a aura no mundo. Desde a antiguidade, as seitas do mal acreditam que existe um recurso chamado aura na natureza, que pode decidir a velocidade de cultivo. Quanto mais aura uma pessoa obtém durante sua vida, mais provavelmente ela pode alcançar o pico do estágio pré-celestial e embarcar em uma jornada de iluminação. É por isso que cada seita do mal acha que todos os lugares deixados pelas antigas seitas estão conectados ao caminho. As portas que ligam esses lugares antigos ao caminho se abrem a cada 30 ou 40 anos. Nesse período, as pessoas podem absorver a aura do caminho. No entanto, isso é simplesmente ridículo. O caminho é supremo, e não é algo como água que os comuns podem alcançar e obter. A aura existe, mas é apenas uma respiração única librada por cultivadores em diferentes reinos. É uma pena que a maioria das seitas do mal seja teimosa, virando as costas para os outros. Em certo sentido, o debate sobre a aura também é uma das razões para a disputa entre as seitas justas e as seitas do mal desde os tempos antigos. 1. Lembro-me que o ancião que me ensinou disse que não há apenas uma teoria sobre a aura, mas diferentes seitas têm diferentes teorias. Parece que a visão das seitas justas é bastante diferente da das seitas do mal. Sr. Zhou, como você disse, como explicar o ciclo de cultivo de cerca de 3 ou 4 décadas? O cultivo das artes marciais no mundo é essencialmente apenas um processo de busca por um caminho. O chamado caminho é como o sol no céu, brilhante para todos. Nós, cultivadores, estamos apenas observando sua forma, estudando as coisas e ganhando percepções. A essência do cultivo não está em saquear e ocupar recursos, mas em iluminação. Cada um tem seu próprio caminho, assim como tudo tem sua própria sombra. Desde que você observe e compreenda seu caminho, pode quebrar os reinos e melhorar seu cultivo. Quanto ao chamado ciclo de cultivo, a sombra do sol muda de comprimento, e o caminho também é periódico. Quando a oportunidade de cultivo ocorre a cada 3 ou 4 décadas, é o momento em que as pessoas estão mais próximas de seu próprio caminho, e naturalmente isso exige menos esforço no cultivo. Entendi. De acordo com o confucionismo, o chamado cultivo é observar e entender o próprio caminho. Quanto mais você fizer isso, mais alto será o nível que alcançará, e um dia você poderá combinar seu espírito e corpo. Naquela época, Shi Dain fazia avanços frequentemente com um único pensamento. Parece que o cultivo das seitas justas exige grande esforço mental. Assim que você entende, pode facilmente se iluminar e progredir. Mas o que tudo isso tem a ver com o semente talentosa escolhida? Já que o cultivo é como a observação da sombra, o talento depende da clareza da sombra do caminho. Mas, para a semente talentosa escolhida, a lacuna entre a observação e a iluminação não existe. Portanto, você pode enfrentar seu próprio caminho a qualquer momento. Esta é uma aptidão única para cultivo no mundo. Comparado com as técnicas de cultivadores amadores e seitas malignas, as técnicas das seitas justas são mais adequadas. Para você. Eu odiaria ver seu talento sendo consumido no caminho errado, por isso estou aqui para lhe dar alguns conselhos e corrigir as coisas hoje. Droga. Ele quer me convencer a sair da seita maligna depois de falar tanto ou quer que eu mude de lado e me junte à seita dele. Mas eu não sou uma semente talentosa escolhida, de forma alguma. Eu só me conectei com o caminho com o poder obtido do pequeno mundo. Além disso, eu fui promovido constantemente pelo sistema. A velocidade do cultivo não me importa nem um pouco. Aconteceu muito abruptamente. Eu adoraria se você me desse as técnicas de cultivo da sua seita, mas existe realmente almoço grátis? Eu entendi. Ações falam mais alto que palavras. Você pode julgar como são nossas técnicas e se elas são adequadas para você depois de vê-las com seus próprios olhos. Você quer dizer, quer lutar comigo? Não exatamente. Nossas técnicas são diferentes das suas, sempre em mudança. Não somos bons em ataques, mas temos vantagens em outras áreas. Você descobrirá isso com sua espada. Falando nisso, eu realmente não vi muitas técnicas além das seitas malignas. De qualquer forma, não há mal nenhum em aprender algo novo. Certo, vamos para fora. Não faça tanto alarde. Podemos tentar aqui mesmo. Aqui. Você não tem medo de quebrar essas coisas? Não acho que haverá problema, vou mostrar só um pouco. Tenho certeza disso, embora eu não seja bom em lutar. Justo. Então estou indo. Sr. Zhou. Pegue isso. Bang. Isso é um escudo.
Não. Um escudo comum com poder interno não pode dispersar o poder maligno da espada do céu selado. Não é tanto que meu ataque foi bloqueado, mas sim interrompido. Eu não retirei minha espada, mas seu poder parecia ter-se esgotado. Não havia barreiras de poder interno, mas parecia desaparecer no ar. Além disso, não é só ele que está protegido, mas até o espaço ao redor também é afetado por essas palavras. E a energia da espada do céu selado é facilmente dissolvida por essas palavras. Que espada bizarra! Se não fosse pelo efeito das técnicas confucionistas de retificação e justiça, temo que eu teria dificuldades para resistir a ela. Não é à toa que você se atreveu a fingir ser discípulo da seita Wendao na frente das seitas malignas com isso. Contudo, essa espada sozinha não pode quebrar minha técnica de desarme. Uma vez realizada, as coisas ao meu redor estão sob minha proteção, e ninguém pode levantar uma luta. Antes de combinar espírito e corpo, as técnicas confucionistas são muito mais fracas do que as das seitas malignas quando se trata de movimentos e ataques imprevisíveis. Mas quando se trata da unidade de caminhos e técnicas, e do poder de ordens imperativas, somos imbatíveis. As técnicas confucionistas são realmente impressionantes. Mas eu aprendi algo com o movimento dele agora há pouco. Não importa o quão misteriosas sejam suas técnicas. Sua essência ainda é o poder interno. Já testemunhei sua técnica, mas de repente quer tentar mais uma. Então, por favor. Espírito da espada maligna, fundir. Clank. Pegue isso. Turno de infecção. Bang. Rebote. Retirar. Não foi ruim. Esse ataque foi muito mais avassalador, e realmente me surpreendeu um pouco. Ele ficou apenas um pouco surpreso. O espírito da espada maligna obviamente exerceu seu poder agora, e ele o suprimiu com sua força, e agora ele está bastante calmo. No entanto, ele realmente conseguiu algo. A habilidade de agir sobre as coisas ao seu redor é algo que eu não consigo fazer no momento. É uma habilidade útil para mim. Mesmo que eu só consiga aprender um pouco, poderei completá-la mais tarde com o sistema. Fico lisonjeado. E, de fato, estou impressionado com as técnicas confucionistas após essa luta. Você disse que sou uma semente talentosa escolhida, adequada para cultivar as técnicas confucionistas. Estou-me perguntando se você pode me guiar. Sempre foi meu desejo te trazer de volta ao caminho certo, e certamente te ensinarei tudo. O problema é que o cultivo confucionista não segue um conjunto fixo de métodos, o que é muito diferente das seitas malignas. Nós defendemos ensinar os alunos de acordo com suas aptidões. As pessoas cultivam por diferentes caminhos, especialmente uma semente talentosa escolhida como você. Gostaria de recomendar uma seita adequada para você, onde você pode começar aprendendo e gradualmente observar o seu próprio caminho. Isso é problemático. Eu não posso tomar um atalho com o sistema se não houver uma técnica para ser registrada. Entendi. No entanto, como você disse agora há pouco, a observação das sombras e a iluminação são os meios comuns para todas as seitas justas, mas pelo que eu sei, uma seita como a seita Taishuan ainda toma a passagem de técnicas como seu principal método. Certamente, técnicas diferentes devem ser cultivadas de maneiras diferentes. Se você buscar a verdade nas seitas taoístas, certamente ganhará algo, mas não será tão puro quanto nas seitas confucionistas, e não poderá tirar o máximo proveito da sua vantagem como uma semente talentosa escolhida. Estou ouvindo com atenção. Ponto de origem ganhou ganância. 0,01 pontos Zhou Yanping. Ele nunca produziu pontos de origem, o que me fez pensar que ele estava em um nível de cultivo mais alto e calmo, mas agora parece que eu estava errado. Ganância. Será que ele cobiça a chamada semente talentosa escolhida? Uma semente talentosa escolhida nasce para buscar o tal. Você está fazendo um desvio cultivando técnicas. Parece que ele tem outros planos secretamente. Mais importante ainda. Porque há dois nomes na informação do ponto de origem. Poderia ser. Eu disse algo errado. Não. Eu estava apenas pensando que há milhares de técnicas de cultivo profundas no mundo. De fato, é tendencioso se restringir às seitas malignas. Se você não se importar, gostaria de ir ao Império Ming com você para aprender as teorias confucionistas depois que as coisas em Xilan forem resolvidas. Não é o momento certo para pensar nisso agora. Melhor fingir que não estou ciente disso, para não complicar meus planos de tomar o tesouro. Eu não me importo. O objetivo da minha jornada é cultivar e alcançar a iluminação. Já está na hora de voltar ao Império Ming. Mas o que você quis dizer com depois que as coisas forem resolvidas? Certamente, eu estava falando sobre o caos do tesouro de Xilan. Se isso não for resolvido,
Como posso sair do reino de Xilan com tranquilidade? O caos do tesouro de Xilan, não o caos do reino de Xilan. Parece que você não tem intenção de se estabelecer e herdar o trono. Eu não sou o melhor candidato para liderar o país, pois perdi minha memória. Depois que eu resolver o caos e salvar minha mãe, vou lidar corretamente com a sucessão ao trono. Você não precisa me explicar nada. Só que parece que você também quer algo no tesouro. Mas o que exatamente você quer? É um tesouro. Pedras fontes de poder. Oh. Eu perdi todas as minhas memórias, então não lembro o que está lá. Mas como pertence à nossa família real, eu não permitirei que qualquer estranho tome para si. Mas você parece saber muito sobre as coisas no tesouro. Também estou curioso sobre o que no nosso tesouro faz com que as duas seitas malignas lutem tanto. Pode-me contar? Certo. Eu aprendi isso acidentalmente enquanto mediava a disputa entre as duas seitas malignas. Você já ouviu falar do fogo sagrado sem chama? O que é isso? Diz a lenda que houve uma seita chamada Seita da Grande Luz nas regiões ocidentais, na antiguidade, que tomava a chama como seu caminho. Ela foi adorada como a religião estatal por todos os países nas regiões ocidentais, e seu poder dominava o mundo. O chamado Tesouro de Xilan era anteriormente um dos tesouros dessa seita, e a coisa mais preciosa nele é uma herança chamada Fogo Sagrado sem chama. Este item permite que o usuário se conecte ao caminho, evitando o obstáculo mais perigoso na união do espírito e do corpo. Mais importante ainda, ele pode ignorar a divergência do caminho, queimar as correntes das técnicas e criar uma passagem viável para qualquer pessoa. Em outras palavras, enquanto alguém no pico do 6º nível do estágio pré-celestial possui isso, ele pode alcançar com sucesso o 7º nível. Para muitas pequenas seitas, um tesouro tão incrível é sua única esperança de romper. A seita da Grande Luz foi destruída por um cerco conjunto de pequenas seitas depois de passar por distúrbios internos. No entanto, ninguém esperava que houvesse um fogo sagrado sem chama no tesouro. Entendi. Se o que você disse for verdade, este item é realmente inestimável. Depende de quem o possui. Embora seja útil, é uma força externa, afinal, então o que ela ajuda a alcançar pode ser considerado medíocre. Cultivadores de grandes seitas com heranças antigas seguirão seus próprios caminhos para cultivar. Pelo menos, mire na lua. Mesmo que erre, ainda aterrissará entre as estrelas. No entanto, os caminhos de topo exigem muito talento. Nem todos têm talento suficiente para atravessar esse limiar, mesmo se forem de uma seita forte como a seita Keshwoxi ou a seita Shiliang. Com este item eficiente, mesmo que ele não leve as pessoas ao topo, ainda vale a pena para duas seitas lutarem por ele. Em contraste, para uma semente talentosa escolhida como você, ou cultivadores como eu que buscam um caminho por conta própria, não é difícil alcançar um caminho de topo que pertença exclusivamente a nós mesmos. O fogo sagrado sem chama é simplesmente inútil para nós. Está tudo bem se você insistir em tomar uma decisão depois que o tesouro for aberto, mas agora que você é Xilan Wei, não importa qual lado vença no final, você pode pegar o que precisar. Eu sinceramente te aconselho a deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não torne isso mais complexo. Esse é o melhor caminho para você obter benefícios desse jogo. Sua Alteza, você finalmente saiu. Vocês vão buscar os camelos. Estamos voltando para a cidade de Shiliu. Sussurre, Uai, o que exatamente Zhou Yamping te disse? Isso vai afetar nossos planos. Sussurre, Uai. Não é nada. Ele apenas sussurrou algo para mim sobre o que prestar atenção depois da trégua. Sussurre, só isso. Não me engane. Sua expressão significa outra coisa. Sussurre, para ser sincero, é algo sobre cultivo. Ele estava curioso sobre de onde Xilan Wei obteve tal poder misterioso. Isso é sobre segredos do meu cultivo, então você não precisa saber. Vá ajudar a pegar os camelos. Não sei se perderia algo, mas se você descobrir coisas sobre a semente talentosa escolhida, temo que você me faça um desserviço. Falando nisso, não acho que sou realmente uma semente talentosa escolhida. Ele provavelmente estava me enganando. Mas o lendário fogo sagrado sem chama é realmente uma boa coisa. Eu já me conectei ao caminho da espada, mas isso não impede de eu obter mais alguns caminhos diferentes. Só que não posso deixar Yan Rui descobrir isso. Caso contrário, ninguém sabe qual tipo de problema ela causará. Além disso, tem uma coisa mais importante. Aliás, você já ouviu falar de um nome chamado Gigini enquanto viajava. Existe algum mestre do estágio pré-celestial no Império Ming com esse nome? Sussurre, Gigini. Porque você mencionou isso. Sussurre, não é da sua conta. Só me diga se já ouviu falar ou não. Bem, eu ouvi. Gigini foi um pouco famoso no mundo, mas não era do Império Ming, e sim do Império Han.
Sussurre, ele foi o ex-líder da família Ji na região de Jiangnan. Tecnicamente, ele era um ancestral de Ji Yuntao, o jovem mestre da Jade Quente, um dos 5 jovens mestres. Além disso, ele foi um mestre excepcional do estágio pré-celestial na família Ji. Porém, ele só alcançou o primeiro nível do estágio pré-celestial. A mansão da família Ji, então ele é da família Ji. Mas como ele se envolveu com estudiosos confucianos no Império Ming? Espere, você disse que ele foi o ex-líder da família Ji, o que significa? Pelo que eu sei, Ji Jini já está morto há muitos anos. Diz-se que ele morreu de doença. E agora o atual líder da família Ji é alguém com o sobrenome Zhang, no estágio pós-celestial. Ele está morto. Então, de onde vêm os pontos de origem que recebi? O sistema não mente. É coincidência ter o mesmo nome? Não. É normal ter 2 nomes na informação de origem de uma vez. Quanto mais estranho a resposta, mais provável é que esteja próximo da verdade. Poderia ser que Ji Jini tenha se revivido no corpo de Zhou Yanping, ou ele tenha possessão do corpo de Zhou Yanping. Droga. Eu acabei de lidar com Ida Shi, e agora aparece um novo monstro. Isso nunca vai acabar, vai. A ganância dele por sementes talentosas escolhidas tem algo a ver com essa estranha coexistência. Esqueça. De qualquer forma, é melhor ficar longe dele por enquanto. Embora minha disfarçada tenha sido descoberta, minha identidade ainda não foi revelada. Eu sairei daqui no momento em que pegar o tesouro, e então ninguém poderá me causar problemas. Vamos sair daqui primeiro. Parece que ela percebeu algo. Eu suponho que sim. O que eu disse agora não deveria me delatar. Mas eu consegui claramente perceber o sopro dela sobre o caminho quando defendi o ataque dela. Eu só havia suspeitado que ela fosse uma semente talentosa escolhida, mas depois de levar o ataque, pude confirmar que ela é. A obsessão que nunca se concretizou ao longo dos anos surgiu, o que mexeu um pouco com minha mente. Você quer dizer que aquele impulso momentâneo foi capturado por ela? Interessante. Eu não esperava que ela tivesse essa capacidade. Você não deveria ter usado a informação sobre o fogo sagrado sem chama para sondar. Se essa notícia continuar se espalhando, vai atrair muitos lobos famintos, e o jogo no reino Xilan pode não se desenvolver de acordo com seu roteiro. Você é muito cauteloso. Depois disso, pelo menos temos certeza de que ela não sabia disso de antemão, e o motivo de ela estar envolvida provavelmente tem a ver com o Xilan Wei desaparecido. Além disso, isso pode manter ela aqui ao invés de recuar no meio do caminho. Eu ainda estou vivo hoje porque fui cauteloso. Caso contrário, já teria sido destruído pela família Di. Você está profundamente obcecado com a semente talentosa escolhida, o que não é algo bom. Não se preocupe. Mesmo que esse plano falhe, será só uma perda de tempo. E eu posso tentar de novo. Ou pior, mesmo que alarmemos a família Di, eles acabarão apenas me perseguindo, então não afetará seu objetivo. Vamos voltar a falar dessa semente talentosa escolhida. Eu preciso agir antes de o tesouro ser aberto. No entanto, com base no teste de agora, tenho certeza de que não é difícil derrotá-la, mas capturá-la viva é quase impossível. Faça um bom plano, e eu te ajudarei uma vez. Isso será ótimo se você estiver disposto a fazer isso. Eu me sinto aliviado. Depois que eu preparar o ritual, vou convidá-la novamente. Embora ela esteja vigilante agora, logo vai deixar essa ameaça de lado. Afinal, a doutrina confuciana que você impôs a nós pode até afetar o líder da seita Shimo. Ela é apenas uma semente talentosa escolhida e matura. Ela não pode escapar das suas garras. A situação atual é que estou focado no tesouro de Xilan e tentando prender as 2 seitas malignas, enquanto Zhou Yanping está de olho em mim. Não me importo quem ele ou Ji Jini sejam. No momento, tenho a identidade de Xilan Wei como disfarce. Tudo será fácil de resolver, desde que não aconteça nenhum incidente com Xiyan. Se Zhou Yanping está apenas no 4º nível do estágio pré-celestial, ele não pode fazer nada contra mim, e, na verdade, foi isso que aconteceu no local. Mas, por que eu me sinto tão estranho o tempo todo? Fui traumatizado por Ida Shi. Deixe para lá. Eu deveria focar no tesouro. O portão da lua está bem. A única coisa que me preocupa é que o portão do sol possa ser aberto antes do tempo. Já se passaram dias desde que você foi enviado aqui para me seduzir. O show está quase acabando, e é hora de nosso público pagar o preço, certo? De fato. Agora, só temos que esperar que a cidade imperial mande alguém aqui para negociar com você, e então seguiremos e faremos o que Tulance pede. Não há nada para esperar. Você não tem o seu próprio homem entre os guardas sombrios. Apenas dê a ordem para que essa pessoa informe que concorda em cooperar. Quanto ao motivo, você pode inventar o que quiser.
Sua principal tarefa é dificultar o progresso da seita Keshwoxi na quebra do Portão do Sol, em vez de furtar comigo aqui, entendeu? Não fique bravo comigo. Entendi. Vou voltar imediatamente. Você disse que Yan Shigu concordou com a trégua oferecida por Zhou Yanping sem levar em conta minha posição. Exatamente. E o Huyan participou da conversa deles, e tenho certeza de que essa notícia que ele trouxe de volta é verdadeira. Acho que é muito importante, além disso, alcançamos o objetivo do nosso plano original, então age por conta própria e chamei o Huyan de volta para te relatar pessoalmente. Muito bem feito. Se não fosse você enviando a notícia a tempo, eu ainda estaria no escuro. Droga, seita Keshwoxi. Como ousam me desrespeitar? Porque deveriam te respeitar se você é fraco. Que tolo arrogante. Fico-me perguntando como ele destruiu a família real de Shilan na época. O que você vai fazer, meu senhor? Já que ele não mostrou respeito, eu também não preciso ser gentil. Diga-me a ordem. A partir de hoje, atrasa o fornecimento de todos os materiais para a seita Keshwoxi. Já que ele não pensou em mim, não preciso ajudá-lo a lutar pelo tesouro. Meu senhor, por favor, acalme-se. Você não pode fazer isso. Não importa o quanto sejamos cuidadosos, a seita Keshwoxi pode ficar ressentida conosco. Finalmente conseguimos. Um ponto de apoio firme. Depois que a trégua acabar, você pode tomar o país inteiro e ser o rei. Não pode agir por impulso e tornar as coisas incertas neste momento. Além disso, a seita Shiliang provavelmente perderá a luta pelo tesouro. Com base na maneira como eles agem, podem nos considerar como alvo de vingança. É difícil lidar com uma seita maligna, então como podemos ofender outra secretamente? Bem. Isso faz sentido. Na minha opinião, atualmente, devemos apoiar a seita Keshwoxi para tomar o tesouro, independentemente do custo, para que ainda possamos pedir ajuda a eles. Para lutar contra a seita Shiliang, se eles forem ao extremo. Entendi. Mas, dado o que Yan Shigu fez, ele vai me ajudar de novo se não houver benefício. Você pegou o ponto, meu senhor. Como conseguimos alcançar nosso objetivo na cidade de Shiliu, fico-me perguntando se conseguimos convencer aquele falso Shilan Wei a tomar o nosso lado. Bem. De acordo com minha observação, ela de fato tem como alvo o tesouro. Por isso ela se disfarçou de princesa para se envolver. Agora, ela está obcecada por Yu Huyan e se entregou ao prazer. Ela não é hostil ao seu senhor e até decidiu não se envolver nas disputas civis. É possível atraí-la para o nosso lado, mas ela fez algumas condições. Condições. Diga. A primeira condição é sobre o tesouro de Shilan. Exceto pela coisa pela qual as duas seitas malignas estão lutando, todos os outros tesouros lá pertencem a ela. Isso está bem. Como você disse, esse falso Shilan Wei fez um acordo com as duas seitas malignas na cabana de palha, e seu senhor certamente não dirá nada sobre isso. E a segunda? Quanto à segunda, ela pediu que entregássemos a Rainha Saia para ela. Rainha Saia. Esse Shilan Wei não é falso. Porque ela quer ex-rainha. Ela tem algo a ver com a família real de Shilan. Parece que Tu Lance não está muito confiante. Isso faz sentido. Ele não seria gentil como a rainha fantoche da dinastia anterior. Se ele realmente tiver um apoio tão forte, temo que ele não terá mais vida pacífica. Eu também fiquei confuso, mas ela disse que conhecia o verdadeiro Shilan Wei e prometeu manter a mãe dela segura antes que o verdadeiro Shilan Wei morresse. Ela disse que deve cumprir a promessa, embora tenha decidido não interferir mais nos assuntos do reino. Shilan. Não podemos confiar nela apenas pela promessa verbal. Talvez, como nós, ela queira tomar a rainha Saia como um fantoche para poder controlar secretamente o reino inteiro. Se entregarmos a rainha, seu senhor perderá a vantagem nas negociações. De fato, é possível. Como eu esperava, os rebeldes não vão deixar a rainha facilmente, mas eu não posso deixar nosso lado agir com muita pressa, o que pode trair nossas intenções. Parece que não é fácil desmascarar o Wei de uma vez. Só posso recorrer ao segundo plano. Eu também pensei nessas preocupações, e consegui fazer o falso Shilan Wei ceder. Ela disse que não importa se não entregarmos a rainha, mas ela precisa ver a rainha com seus próprios olhos. Além disso, ela disse que seu senhor deveria ser gentil com a rainha Saia e nunca tratá-la com desdém no futuro. Se você concordar, ela cumprirá a promessa que fez ao falecido Shilan Wei. Bem. Acho que é justo o suficiente. Só que precisamos de tempo para fazer um arranjo. Vamos fazer com que alguém leve a resposta de seu senhor de volta para a cidade de Shiliu amanhã. Arranjo. Receio que eles vão passar um tempo disciplinando aquela rainha, caso ela diga algo que envergonhe todos diante de Shilan Wei. Mas não importa. As coisas seguintes serão simples, desde que a tirem de lá.
De qualquer forma, você fez um bom trabalho desta vez. Conforme prometido, a partir de hoje, você será o chefe dos guardas sombrios, e este homem também será um guarda sombrio formal. Conceda a eles 100 tiais de ouro e 1000 bois e ovelhas. Obrigado, meu senhor. A reação de Tulance foi como eu esperava. Mas é uma pena que, se não fosse por Zhang Ye, com a mente de Tulance, ele teria ficado agitado para lutar contra a seita Keshwoxi. Mestre, nosso plano está indo bem. O que vamos fazer a seguir? Agora você é o chefe dos guardas das sombras. Você está qualificado para despachar os espiões na cidade imperial. Faça um plano primeiro para estabelecer a base para trancar o esconderijo. Da rainha saia mais tarde. No entanto, você acabou de assumir o poder, e todos estão de olho em você, então seja discreto. Eu também farei algo para criar oportunidades para você. Desde que resgatem a rainha, eu lhe ensinarei as técnicas da seita Shongling, para que você possa refinar a alma de seu falecido marido em um fantasma e mantê-lo com você o tempo todo. Obrigada, mestre. Por outro lado, embora não seja o objetivo principal, você precisa se preparar para atrasar o progresso da seita Keshwoxi na abertura do tesouro. Você pode começar com os materiais e pessoal que Tulance fornece a eles. Veja qual parte você pode adulterar. Entendido. Mas, não precisamos investigar o pessoal da seita Keshwoxi, porque Zhang Ye é o único. Recebi essa informação há alguns dias, mas não tive chance de te contar. Zhang Ye novamente. Até amanhã, preciso de tudo sobre esse homem, incluindo o que você e os guardas das sombras aprenderam, entendeu? 1. Vou cuidar disso. Eu estava tão preocupada em procurar a rainha antes, que não prestei atenção nas pessoas, exceto em Tulance. A inteligência obtida depois de investigar, descobri que Zhang Ye é alguém importante. Ele é apenas um descendente de um escravo do Império Han. Ele era humilde na época. Mais tarde, foi recrutado por Tulance, que era um general de baixo escalão na época. Ele seguiu Tulance como conselheiro até Tulance se rebelar. Depois que Tulance recebeu o apoio da seita Keshwoxi, Zhang Ye se tornou o intermediário entre Tulance e a seita Keshwoxi. Além disso, ele foi muito valorizado por Yan Shigu por sua habilidade aritmética e ajudou a quebrar o Portão do Sol. Ele pode ser considerado a ligação entre Tulance e a seita Keshwoxi, e também um talento indispensável para a seita Keshwoxi abrir o tesouro. Se ao menos ele fosse morto. O progresso da seita Keshwoxi para quebrar o Portão do Sol seria severamente impedido. Afinal, tentei tirar a rainha sem contar a Wei. Se eu conseguir resolver isso, será uma espécie de compensação para ele, assim ele não brigará comigo. De acordo com a inteligência, Zhang Ye está apenas no 5º nível do estágio pós-celestial, então não é difícil lidar com ele. Mas, para ficar mais segura, é melhor não revelar minha identidade como Yu Huyan, então só posso pedir para Mei Ling fazer isso. Sempre que ele voltar para casa do palácio, certamente passará por esse beco escuro. Ele não pode perceber um fantasma da seita Shongling, pois está apenas no estágio pós-celestial. Não poderia ser mais fácil matá-lo silenciosamente. Quem está aí? Bang. Clique. É uma técnica mecânica da seita Keshwoxi. Como eu esperava, ele é tão importante que Yan Shigu não iria ignorar sua segurança. É uma pena que ele não tenha usado essa boa coisa a tempo. Mei Ling o atacou primeiro, e ele morreu. Espera. Ele está apenas gravemente ferido. Tem algo errado com ele. Deveria ser impossível para ele suportar o ataque de Mei Ling com sua força. 1. O que eu estava pensando? Certo, ele foi tão sortudo que não morreu depois de ser atingido por Mei Ling. Esse mecanismo parece ser difícil de decifrar em um curto período de tempo. Embora ele esteja vivo, eu atingi meu objetivo. E o reforço da seita Keshwoxi deve chegar em breve. Bang, aqui ele vem. Recuem. Ele chegou tão rápido. Será que a seita Keshwoxi enviou alguém para ficar ao lado de Zhang Ye e protegê-lo o tempo todo? Ele feriu gravemente Mei Ling com apenas um golpe. O nível de cultivo dele é muito superior ao meu, e eu não posso enfrentá-lo de frente. Droga. Mei Ling está presa. Ela não consegue se soltar sozinha. Eu tenho que vir-se. BAM. Essa sensação. Para ter tal força, ele está pelo menos no 2º nível do estágio pré-celestial. Eu fui descuidada. Eu preciso sair daqui.
Mudança dos 5 elementos. Cobertura de água negra no sol. Ela escapou. Não há vestígios de sua aura. Que técnica de fuga extraordinária! Ela apareceu tão de repente, e as técnicas que ela usou parecem ser parte da seita Chongling. A tentativa de assassinato de Zhang Ye, será que ela é uma ajudante enviada pela seita Xiliang, ou outra seita maligna se envolvendo? No entanto, além disso, tem outra coisa que me incomoda ainda mais. O mantra do Sol Negro de Shenong. O que usei não foi aproveitado completamente agora. E eu tive uma sensação vaga de que meu poder interno estava sendo absorvido. Seria possível? Tosse. Droga. Como pode haver um mestre da seita Quechua-Xi além de Yan Shigu na cidade imperial? Wai nunca mencionou isso nas informações anteriores. Felizmente, eu já troquei para roupas de mulher com antecedência. Agora, o assassinato só os alertaria no máximo, mesmo que tenha falhado. Ele não poderia me rastrear. Pois eu usei a mudança dos 5 elementos para fugir. Contanto que minha identidade como Yu Huiyan não seja exposta, a situação geral não será afetada. Seguro. Se você não tivesse ficado presa, eu não teria tido que sair correndo e ser atingida por aquele cara. Se isso acontecer novamente, eu não farei tal coisa indesejável. De qualquer forma, você é apenas um fantasma, e se for despedaçado, será restaurado. Me custou muito esforço chegar ao estágio pré-celestial, mas estou sofrendo falhas ultimamente. Parece que todos podem me ferir. Isso é realmente frustrante. Mas, no final das contas, é porque eu não sou forte o suficiente. Eu não consegui quebrar esse limite por tanto tempo, o que até fez sua força estagnar. Meus pares, que ficaram para trás quando eu estava no estágio pós-celestial, agora me ultrapassaram. Depois da reunião das 9 seitas, muitos deles alcançaram o segundo nível do estágio pré-celestial antes de mim. Para eles, eu, a beleza da Jade Maléfica, sou apenas uma beleza inútil. No entanto, esses problemas serão resolvidos em breve. O que aconteceu hoje não terá impacto no quadro geral. Desde que Tu Lance traga a rainha para fora, não será difícil. Salvá-la com a ajuda de Wai. Nada impedirá meu cultivo se o juramento Shim for levantado. E sua força também aumentará. Quando esse momento chegar, nós. Juramento Shim. Isso é o motivo de seu nível de cultivo não ter mudado depois que você alcançou o estágio pré-celestial. Isso é algo sério. Porque você não relatou isso à seita. E você ainda. Diu Shizi, no terceiro nível do estágio pré-celestial, da seita Chongling, escondeu isso de mim. É mestre. O que o trouxe aqui? Ótimo. Ela finalmente veio até aqui. Você ignorou nossa crise na seita e a ordem do Sr. Diu, mas veio secretamente para este maldito lugar. Como seu mestre, eu não. Deveria me importar com isso. Quando cheguei aqui, ouvi você falando com Mei Ling novamente. Eu já te disse várias vezes para se livrar desse hábito infantil. Você não é mais uma criança, mas ainda usa a técnica de controle de fantasmas como um jogo. Falar com o fantasma que só sabe lutar é um comportamento infantil, que faria de você uma piada para os outros. Me diga, como você foi amaldiçoado pelo juramento Shim. Por que não relatou isso? Além disso, quem é o Wai, que você mencionou? Pelo que sei, não deveria ter ninguém da seita para vir aqui com você. Parece que você está me suspeitando, mestre. Sim, estou. Você tem agido de forma estranha ultimamente. Eu sei sobre você. Você deve estar tentando esconder algo. O juramento Shim é uma questão séria. Não deveria ser possível você não relatar isso à seita, mas você realmente não o fez. Ou você tem certeza de que pode resolver isso sozinha, ou há algo que você não quer que a seita saiba. Isso tem algo a ver com o Wai, que você mencionou. Quem é ele? O que você está tramando exatamente? Me ajoelho. Desculpe, mestre. Eu não deveria ter pensado em pegar crédito e esconder isso de você. Por favor, me perdoe, mestre. Pegar crédito. Que mérito vale a pena você fazer em este pequeno país na região oeste? É uma longa história. Eu explicarei tudo direitinho para você. Você está falando da Pedra Fonte de Poder. Ela está realmente escondida no tesouro de Xilan. Não é de se admirar que você tenha ficado correndo por aí nos últimos 2 anos. Acontece que é por algo no reino de Xilan. No início, pensei que Xilan fosse apenas um pequeno país, e eu poderia lidar com isso facilmente sozinho.
No entanto, eu não esperava que me custaria um grande esforço para conseguir a chave do tesouro. E quando a consegui, até reuni